Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Maria, Santa Mãe de Deus. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas vou hoje refletir mais uma vez sobre este mistério. Por que Maria é mãe de Deus? Por que ela é mãe de Deus? Ela não é criatura? Deus já não existe desde sempre? Por que esse título, Theotokos, que foi descoberto num dos concílios de Éfeso, né? Já nos primórdios da igreja. Bem, vamos recapitular. Eu já falei, mas sempre quando a gente vai falando, vai prestando atenção, vocês vão absorvendo cada vez mais essas coisas para vocês entenderem. Deus são quantas pessoas? 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o amor entre os 2. Certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a gente já vê que Deus é Pai desde sempre, que Deus é uma comunidade de amor, que Ele ama desde sempre. Ele não é egoísta, Ele gerou o Filho na eternidade, desde sempre. Desde sempre. Então Ele é Pai. Só que Ele quis partilhar a sua perfeição criando o mundo. E nos deu a liberdade. A nós e aos anjos que rapidamente disseram não ou sim, e nós que estamos aqui caminhando. Cai, levanta, confissão. Desde o pecado original, então, todo ser humano nasce com o desejo de ser Deus. Como assim? Eu não quero ser... Quer. O simples fato da autossuficiência. Será que você reza e fala com Deus a todo momento da sua vida? Não. A gente quer ser autossuficiente. E além disso, uma outra marca do pecado original é a concupiscência da carne, a concupiscência desordenada. O desejo do corpo, que antes era orientado para a alma e para Deus, agora está desordenado. Nós sempre queremos mais honra, poder, prazer, tudo. Ora, se todo ser humano nascia com o pecado original, a forma que Deus encontrou mais bela e mais profunda, provando que ama de nos salvar, é o seu próprio Filho. Atenção, não foram as 3 pessoas. Somente o Filho, que é Deus desde sempre, a pessoa do Filho, se encarna. Por quê? Criatura nenhuma pode sujar Deus, mas Deus pode limpar a criatura. Por isso que Maria é imaculada. Pelos méritos de Cristo, ela é a criatura mais perfeitamente redenta. Pelo mediador perfeitíssimo, era conveniente que houvesse uma redenção perfeita. Duns Scoto defendeu isso
na Universidade de Paris, numa discussão com os franciscanos. Digo, com os dominicanos. Ele era franciscano. Bem, ora, então vamos lá. O filho, a pessoa do filho já existia como Deus. Quando ele se encarnou em Maria, o que Maria forneceu para o filho? O que ela forneceu para o filho divino? Corpo humano, a natureza humana. Sim? Sim ou não? Então vamos lá. Jesus tem quantas pessoas? Hã? Jesus. Uma. Qual pessoa? A do filho. Quantas naturezas? Duas. Quais naturezas? Humana e divina. A divina existia desde... A natureza humana tem um tempo. Há 2000 anos atrás, ela veio. Não existia. Filho não tinha natureza humana. Através de Nossa Senhora. Então eu posso já dizer que Maria gerou a natureza humana. Existe natureza sozinho? Tem que ter em uma pessoa. Qual que é a pessoa que Maria gerou a natureza humana? Deus. Então Maria é mãe de Deus. Entende isso? O problema, gente, por que dá nó na cabeça? É porque nós, que não somos nada, quando eu digo nós, que não somos nada, não importa se tem 10 reais na conta ou 10 trilhões de dólares. Nada. Nós que não somos nada, queremos ser grandes coisas o tempo inteiro. Nós queremos... Quem que já não conhece gente que diz que você não sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando, né? Ou então, como eu já disse outras vezes, pessoas mais idosas, que não quebraram o queixo ainda. Você sabe que eu fundei Paraúna? Eu ajudei a construir a igreja matriz. Eu construí a creche. Não tem gente assim? Então, uma pessoa que não é nada, quer ser grande coisa, como é que aquele que construiu o universo e mantém a existência, se faz uma criança para ser carregado no colo? Isso dá um nó na nossa cabeça de petulante. Dá um nó. De vez em quando eu ouço até médico dizendo que é ateu. Como é que um médico que estuda toda a fisiologia humana, toda a complexidade genética, um DNA que faz uma proteína, toda a complexidade. Eu nunca vi meu coração, nem meu pulmão, nem meu fígado, nem nada. Nunca. Rim, trabalha... Aliás, se eu não tivesse feito medicina, nem sabia o que era, que tipo de célula que tem, nem o que faz. Aí usa a boquinha, Deus não existe. A única coisa que a gente pode falar, né? É isso, aqui. Porque engoliu daqui para trás, já não domina nada. Nós somos muito petulantes. Então, na nossa cabecinha de petulante, é difícil imaginar que um Deus que é tão grande se faz tão pequeno. E detalhe, Filipenses 2, ele que era Deus não se apegou à sua condição, mas se esvaziou, kenosis. Ali, Jesus estava realmente necessitando dos braços de Maria. Não é que ele estava voando nos braços dela. Ele chorava para amamentar, não sabia andar. Teve que aprender o hebraico, aramaico com a mãe e o pai. Ele não sabia. Mas ele não era Deus. Ele se esvaziou. Ele deixou todo o poder dele nas mãos do Pai. Isso é um mistério que para nós é muito difícil. A gente é muito petulante. A gente quer ser grande coisa. E não somos. E ele que é tudo. Tanto é que o nome que ele deu para Moisés, qual é? Lembra? Javé. Lembra disso? Senhor, qual é o nome que eu dou para o povo? Javé. O que quer dizer Javé? Eu sou aquele que é. Nossa. Isso é entendeu? Isso não. Ele é em si. A nossa existência depende dele. O nosso ser é participação do ser divino. Em outras palavras, se Deus tirasse a minha existência, ninguém nem ia sentir nem cheiro. Outro dia alguém falou para mim que sente saudade do meu cheiro. Eu falei, que cheiro que é isso? Será? Espero que seja de perfume. Não, subaqueira, não dá.
mas nem nada, não sobra nada, se Deus tirar a minha existência. Ele é por si só. Tem, às vezes, em palestra nas escolas, as crianças perguntam, os adolescentes, quem criou Deus? Bem, você estuda filosofia, Aristóteles dizia o seguinte, para cada efeito existe uma causa. Para cada feito, uma causa. Uma causa. Um efeito, causa. Efeito. Aí ele dizia o seguinte, isso não pode ir ao infinito. Tem que existir a primeira causa incausada. Porque se for ao infinito, se não existir a primeira causa, não existem os outros efeitos. Concordam? Então Deus é a causa incausada. Ele é por si só. Eu sei que dá um nó para quem não está acostumado com filosofia, mas é importante vocês se acostumando, sabe por quê? Pra vocês entenderem que nós não somos nada. Não adianta subir em Dodge Ram, andar de jatinho, não. É nada mesmo. Nada. Bateu ali, vira toquinho. Nada. Vamos quebrar um pouco de queixo. Chega de se achar. O único que é por si só, porque se você não quebrar o queixo, você não vai dar conta de entender. Você não vai dar conta de entender a Eucaristia, que é um pão, que é visualmente um pão, o gosto, os acidentes de pão. Mas na verdade é Deus. Como é que você vai entender que Deus, primeiro que obedece um reborré igual eu? Olha só, olha a audácia que eu vou falar. Quando eu proclamo as palavras que a igreja manda na consagração, Deus me obedece. Deus me obedece. Assusta isso, não? O pão tem que virar Deus. Vocês têm noção? Porque na verdade, gente, isso aí não é para deixar eu muito engrandecido, não. Isso é para eu tremer de medo. Porque Ele nos leva a sério de verdade. Então as pequenas coisas que eu faço por amor a Ele, Ele também leva. E as pequenas coisas que eu faço por afastamento dEle, Ele leva a sério também. Porque Ele se humilha de uma forma única. E se levar a Eucaristia para fazer uma profanação qualquer, Ele vai até lá. Se alguém levar para ser cuspido, pisado, é Ele. Tinha um teólogo italiano, alemão, mas que dava aula na Gregoriana em Roma, que ele, para tentar fugir disso, ele dizia que o sacramento só é sacramento quando é direcionado ao ser humano. Então, se derramasse o sangue aqui, não era mais sangue porque não era para nós. Não, isso não é doutrina. Ele vai para onde você levar. Por isso quando a gente tem dor no coração quando é profanado uma igreja, quando rouba o sacrário. Por isso que São Tarcísio morreu, Marte, ele deixou pegar tudo, mas não deixava pegar a Eucaristia, porque é o nosso maior tesouro, o único tesouro, na verdade, né? O resto é resto. Então, hoje, no dia de Santa Mãe de Deus, nós temos que meditar muito a humildade. Eu estou falando isso, gente, porque eu não sou mesmo. Eu tenho dificuldade demais. Eu sou aquele cavalinho velho que vai pôr na bridão, você está mordendo. Mas eu admiro muito quem é humilde. Eu atendo muita gente que é humilde. E é impressionante como que aquele que é tão humilde, ele ama quem é humilde. Quantas pessoas que eu já atendi, pessoas que já estão 3, 4 meses só de caminhada, 5, quando eu começo a mostrar como é que é a vida espiritual, eles começam a corresponder de uma forma extraordinária. Por falar em humildade, olha só. Vem a criança é a forma mais plena de humildade, né? Porque ela deixa ser carregada pelo pai, pela mãe. A infância espiritual, para quem quer ser humilde, meditar a infância espiritual é o mais seguro, Santa Teresinha. Mas voltando, a questão de pessoas que quando tem um encontro pessoal com Jesus, por exemplo, tem pessoas que têm meses de conversão, que me ligam e falam assim, padre,
estou acordando 3 horas da manhã para rezar pelo senhor todo dia. Eu falo, o quê? Eu não acordo nunca. Já tem quanto tempo que eu estou rezando, de joelhos, celebrando missa? Acordar 3 horas da manhã para rezar, alguma vez na vida. Outro dia, uma pessoa com pouco tempo de caminhada, padre, estou com jejum de pão e água, 10 dias pelo senhor. Eu, o quê? Pão e água? Pão e água. Um casal de segunda união, eu atendo vários casais de segunda união, é um drama. Eu sei que é um drama. A pessoa, às vezes, não teve formação religiosa, separou, casou. Choram, tem dificuldade, porque queria comungar. Até sair a nulidade, que demora. Com vários casais. Casais bons. Casais que querem realmente ser santos. Eu atendi um casal outro dia. Conversão recente. Casal humilde, pequeno. Uma humildade incrível. Aí eles, padre, nós queremos fazer o que é direção espiritual? Não, direção espiritual, vou te ajudando e tal. Primeira direção deles, eu disse, olha, vocês são um casal de segunda união, até que saia a nulidade, vocês têm que fazer comunhão espiritual, não pode comungar. Ah, não pode, padre? Não. Aí eu sempre jogo essa, mas sem esperar. E olha, se vocês realmente, como vocês já têm filhos, a igreja pede para não separar, porque é pior. Mas se vocês quiserem comungar, é só ficar sem relação sexual. Aí os dois falaram assim, espera aí um pouquinho, padre. Foram lá. Não, padre, a partir de hoje nós não vamos ter mais relação sexual. Eu falei, o quê? Espera. Já? Continuei acompanhando esse casal. Passados uns 4 meses, eu chamei o marido e falei assim, meu filho, como é que está a sua vida? Está ótimo, padre. Sim, mas você não está tendo. Não. Mas foi a melhor coisa. Nós podemos comungar. Do nada. Não, padre, nós não vamos ter relação sexual enquanto não sair a nulidade. Se sair, pode ficar tranquilo. De uma hora para outra. O que eu fico? Cheio de alegria no peito. A única vontade que eu tenho é, lembra de mim quando estiveres no paraíso, né? Me leva junto. Eu tenho certeza que eu vou ser salvo, não pelo que eu faço, mas por causa dos humildes que são gratos e rezam por mim. Esses que fazem jejum. A humildade é tudo na vida espiritual. Tudo. Às vezes antigamente, agora eu parei, mas antes quando eu estava com a cabeça muito quente, cheio de coisa, problema pessoal, eu parava, pegava o YouTube e punha aqueles velhinhos bem velhinhos de roça, bem humildezinho, sabe? Para assistir assim. Tem uns programinhas que entrevistam. E um dia eu estava com a cabeça muito quente assim, eu pus no YouTube lá e era um senhorzinho, viúvo, recente, que morava na roça, em Minas Gerais, tinha uns 80 e poucos anos. Bem humilde. Aí um entrevistador chegou. Como é que é a sua rotina, fulano? Nem lembro o nome dele. Ele disse, olha, eu acordo 5 horas da manhã, moro aqui sozinho, 5 horas da manhã. Aí eu faço meu café. Essa cadeira aí é onde eu chamo Jesus para tomar café comigo. Aí eu vou conversando com Jesus. Jesus, como é que tá? Eu acordei bem, obrigado. Como é que foi o seu dia? O senhor quer um pouquinho de café também? Às vezes eu ponho uma tacinha para ele. E ele foi falando de uma naturalidade com Jesus, assim, sobre Jesus, que eu fiquei assim, chocado, né? Com uma intimidade que eu, padre, deveria ter e não tenho. Intimidade única. Aí ele falou que uma vez, sei lá, por ano, ele chama todas as crianças da cidade lá e põe para andar a cavalo, e ele compra presentes, uma vez por ano, faz caridade e tal. Aí, o mais intrigante. Na hora de entrevistá-lo, ele foi falar da esposa que morreu. Que morreu no ano precedente, um ano. Aí ele dizia, a minha esposa era maravilhosa. Ela adivinhava o que eu queria. Ela, antes de eu pensar, estava tudo pronto na minha mão. É a melhor esposa que já existiu. Aí ele, é um entrevistador, sim, mas o senhor perdeu a sua esposa. E como é que o senhor está hoje? Eu sou feliz demais. Sim, mas como que o senhor é feliz? Se o senhor perdeu a sua esposa. Mas não perdeu só a esposa, tinha perdido um filho também, próximo. Não, eu perdi meu filho. Sim, mas
Então Deus não é tão... É bom demais. Eu sou muito feliz. Mas o Senhor perdeu. Sim, mas tudo que Deus permite é bom. Eu sou feliz hoje. Sofro. Tenho uma dor no peito, mas eu sou feliz. Gente, quem que... O inferno, os demônios, que são mais petulantes que nós, um pouquinho, eu acho, estremece diante de uma humildade dessa. Estremece. São essas pessoas que são referências para entender o mistério da encarnação. Nós temos que aprender com essas pessoas como ser pequeno, humilde, né? O menor. Ou aquela senhorinha, que eu sempre falo dela, em quase todas as homilias, da roça, que vai ajudar a cozinhar na folia, ou no encontro, no casamento antigamente, né? Não tem uma senhorinha que chega, sempre tem, que é a senhorinha magrinha, que chega bem cedo, já vai arrumar, cozinhar, vai lá, arruma lá, cozinha, serve, espera todo mundo comer. Aí ela levanta, pega um pratinho, aí não tem nem carne mais, nada, ela pega um resto de uma rapa lá, não é? Come rapidinho, em pé, e vai lavar as panelonas. Tem ou não tem? Hã? Até os filhos, teve uma vez que o filho falou para mim, que chegava nela, mãe, mas a senhora é boba demais. A senhora chega mais cedo, a senhora que faz a comida, a senhora comendo rapa. Ele me dizia que ela não entendia o motivo da briga. Vocês entendem a profundidade disso? O que você está falando? Não, a senhora é boba. Mas boba por quê? Mas, meu filho, eu sou feliz. Você comeu? Sim. Comeu bem? Isso me alegra. Que capeta que tem poder com essa mulher. Me aponta. O inferno estremece. O inferno estremece diante dela. São essas pessoas que são nossa referência. É fácil? Não. Nós temos sempre uma visão obscurecida, como São Paulo ficou cego pela sua altivez. Eu sou um defensor da fé judaica. Deixe esses cristãos comigo. Para ele entender e virar o grande doutor da igreja que ele é, as cartas de São Paulo têm uma teologia que você fala, meu Deus, esse homem entrava em êxtase para escrever. Ele primeiro teve que ficar cego, ser conduzido a Damasco. Aquele grandão, todo cheio de grande coisa, foi conduzido. E depois Ananias, que é um mais humildezinho lá, teve que impor as mãos sobre ele para cair as escamas dos olhos. A soberba é o que mais dificulta para entender a encarnação, a Eucaristia. Ele se esconde sempre. Por isso que muita gente fala, não tem lógica, mãe de Deus. Ela é criatura? Sim, mas é um Deus que se humilha tanto, que se faz pequeno nas mãos de uma criatura, que obedece a mim. Essa mãozinha. Comedor de piqui do interior de Goiás, pecador. Obedece. Esse é o Deus que nós servimos. Só que tem uma coisa. A peneira nossa é fina. A referência que Deus tem são essas pessoas humildes. Por isso que eu tenho grande admiração por pessoas humildes. No início da minha conversão, por exemplo, o garçom. O garçom é um exemplo grande de bom cristão, né? Aqui no Evangelho, os pastorinhos foram os primeiros a ver. E depois saíram louvando, mesmo com a vidinha deles simples, louvando. Louvar na dor, né? Mas o garçom serve. Você vai numa festa que o garçom serve bem, ninguém lembra do garçom. Fala, a festa foi boa, mas ninguém fala o garçom serviu bem, não é? Se der tudo certo, ele não fez mais que a obrigação. Se ele errar, o povo briga com ele, como se fosse o dono, não é assim? Então o garçom acho que é uma das formas mais belas para nós entendermos a vida espiritual. Nós temos que servir por servir. Se ninguém elogiar, fizemos mais que a nossa obrigação, somos servos inúteis. E se alguém criticar, sim, eu mereço ser a crítica. Mereço. Agora, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Ser humilde é para gente grande, não é para qualquer um. Tanto é para gente grande que é para Deus. Deus é humilde. A igreja é humilde. Então,
Os pastorinhos louvaram quando viram esse mistério, com um coração humilde. Se eu queria, agora faz falta o seu Frei Gilson, né? Eu queria falar assim, traz o violão que eu vou tocar uma música aqui, mas não vou fazer isso. O coral, vai na internet aí e tenta achar aquela, mesmo na tempestade, te louvo. Porque nós vamos, isso que os pastorinhos saíram louvando, não quer dizer que eles estão sem problemas. Eles continuam com os probleminhas deles lá, com as dificuldades, que lá a vida era difícil. Mas quando viu essa grandeza lá na manjedoura, saiu louvando. E nós, independente do que vivemos em 2024, de fracassos, perdas, luto, nós vamos louvar o Senhor hoje e vamos louvar pelo que vamos viver em 2025. Então nós vamos cantar essa música, pode continuar sentado. Mas nós vamos interiorizar essa música, porque hoje é o dia da humildade. Um Deus que se fez pequeno e fez uma criatura mãe de Deus. Um Deus que se faz pequeno na Eucaristia, que fica ali no sacrário esperando. Todo mundo olhando para lá e para cá, andando e deixando ele de lado. Então vamos cantar e vamos aprender. Olhem para mim, nos olhos aqui. Independente do que vocês viverem, louvem a Deus, como os pastorinhos, entende? Seja fracasso, seja perda, seja sucesso, seja alegria. Então vamos cantar, eu quero que essa música entre no seu coração. Para esse 2025 ser um ano diferente. Um ano que você vai louvar. Vamos lá. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo. Sim, Senhor, eu te louvo. Te louvo, Te louvo por tudo que vivi, por toda dor que eu passei. Mesmo longe dos meus. Você que alguém mudou mesmo na solidão, ou faleceu, te louvo em verdade. E agora é forte essa frase. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo. E eu vou te louvar esse ano, independente do que o Senhor tem para mim que vai ser permitido. pois somente tenho a ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. mesmo que me Falte as palavras. Tem gente que fala, eu não sei louvar. mesmo que eu não saiba louvar, Mesmo que eu não saiba, te louvo. Louva com a vida. Louva com um sorriso. Mesmo na dor, sorria para os outros. Cumprimenta com um olhar de acolhida. Ama. que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar. Te louvo em verdade. De novo, forte. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo, papai. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Que essas palavras fiquem no seu coração, tanto para o que você viveu em 2024, quanto para o que você vai viver em 2025. A pequenez dos pastorinhos. Vou ler aqui. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Aqui não falou se os problemas deles acabaram, se as dificuldades deles cessaram. Não. Eles viram a alegria. Vocês vão ver aqui a Eucaristia. Vocês vão comungar o corpo do Senhor.
conforme lhes tinha sido dito, glorificando e louvando a Deus. Na dor, na tristeza, na alegria, louve. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida.